Amados, abra sua Bíblia. No livro de Josué. Josué capítulo 10. O tema da mensagem dessa noite é: Deus ouve e responde às orações. Josué capítulo 10. Do verso 12 ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aleluias. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua presença neste lugar. Nos colocamos, Senhor, diante de ti e te pedimos, Pai, traga a revelação da tua palavra aos nossos corações. Queremos, ó Deus, compreender mais, queremos ouvir a tua voz nessa noite. E eu clamo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, coloca, ó Deus, a muralha de fogo ao nosso redor e incendeia este lugar com a tua glória, com a glória do teu Espírito Santo, com a tua presença real e viva em cada coração, em cada alma, ó Deus, em cada espírito nessa noite. Que o inimigo não tenha, ó Deus, influência alguma sobre nós, mas eu levo nossos pensamentos cativos, ó Pai, ao teu trono, a tua presença, ó Pai, diante do Senhor, para que apenas o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha livre acesso em cada vida, a ministrar em cada coração. Nos rendemos ao Senhor. E eu me coloco, Pai, como um vaso em tuas mãos, que o Senhor possa me usar nessa noite segundo a tua vontade, Pai. Fala conosco, fica conosco nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Glória a Deus. Amados, muitas pessoas têm se perguntado nesses dias se Deus realmente ouve as nossas orações. E se Deus ouve as nossas orações, se Ele realmente responde às nossas orações. Ou como devemos orar? Como fazer para sermos respondidos às nossas orações? E à luz da palavra, nós precisamos compreender o poder da oração. A eficácia do homem e da mulher que ora. Qual que é a grandeza por trás de sermos ouvidos por Deus e respondidos pelo nosso próprio Pai? Nesse final de semana, muitos irmãos que estão aqui estiveram no encontro e puderam experimentar realmente do que é o poder da oração. Como é ser ministrado por um homem e por uma mulher que tem vida de oração, que ora, que se coloca diante do Senhor e Deus fala face a face com ele. E realmente isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. As Escrituras Sagradas são repletas de exemplos de homens e de mulheres que tiveram vida de oração, que alcançaram bênçãos e grandes vitórias porque se colocavam no altar do Senhor, porque tinham intimidade com o Pai, tinham intimidade com Deus. E é isso que faz toda a diferença na minha e na sua vida, é ter vida de intimidade com Deus. Pastor, por que durante o encontro Deus fala tanto conosco? É porque você passa ali um final de semana, 3 dias, em intimidade com Deus. E toda vez que nós nos voltamos para Deus, Deus se volta para nós. Porque Ele só pede uma coisa: que nós nos acheguemos a Ele. E Ele se achegará a nós. Nós precisamos dar o passo de fé. Nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos entrar na presença de Deus e ter uma vida de oração. Se nós examinarmos as Escrituras e formos lá em Êxodo capítulo 17... do versículo 15 ao versículo 31, conta a passagem do povo de Israel na travessia pelo Mar Vermelho. Nessa travessia nós podemos aprender coisas tremendas sobre o poder da oração. Porque no meio daquele povo, entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito. Pastor, era tanta gente assim? Era muita gente. A palavra de Deus diz que era 600 mil homens,
Você pode colocar mais 600 mil mulheres. Naquele tempo o pessoal gostava de fazer menino, não tinha televisão. Então você coloca aí mais 5 meninos para cada casal. Então você tinha quase 3 milhões de pessoas saindo da terra do Egito e entrando na terra prometida. Fora os outros povos que saíram junto com o povo de Israel. Só que no meio daquelas pessoas, amado, no meio daquele povo existia um homem que tinha vida de oração. Ele se chamava... Como? Moisés. Moisés, ao se preparar para ser o líder daquele povo, ele passou 40 anos no deserto. 40 anos na presença de Deus, tendo vida de oração. E por ele ser íntimo com Deus, eles tinham certeza que Deus ouvia a sua oração. É por isso que quando eles saíram e chegaram na frente do mar, Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, o que nós vamos fazer? Faraó se aproxima com todo o seu exército para matar todo o povo. O que nós vamos fazer? Deus fala assim: olha, só estende a tua mão. Só estende a tua mão. Amado, quando nós levantamos a nossa mão, nós estamos colocando diante de Deus que nós somos submissos a Ele. E a autoridade investida em nós, através do nome de Jesus, entra em ação. É por isso que nós abençoamos a vida do irmão, nós estendemos a mão e abençoamos a vida dele. É por isso que quando você vem aqui à frente entregar seu dízimo de oferta, você é ungido e a mão é estendida sobre você. Quando você vai libertar uma pessoa, você estende a sua mão e repreende o mal em nome de Jesus. É a autoridade sobre a sua vida, investida através do nome de Jesus. E Deus mostrou isso claramente com Moisés. Falou assim: Moisés, estende a tua mão. E quando Moisés estende a mão, o mar se abre. E o que eu vejo mais tremendo ainda, que a palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 17, diz que o anjo ia na frente do povo. Na minha opinião, esse anjo era o próprio Senhor Jesus que ia à frente do seu povo. E fala que quando o exército veio se aproximando, o anjo saiu da frente e se colocou atrás do povo, entre o exército e o povo, para proteger o povo. Jesus se coloca atrás de você para te proteger de todo o mal. Jesus, ele sai de onde ele está e se coloca entre você e o seu inimigo para proteger a sua vida, para que Faraó não te alcance, para que o inimigo não alcance a sua vida. Ele se coloca na frente e te protege. E o mar se abre, eles atravessam o mar, e quando chega do outro lado, Faraó vem com o seu exército atravessando o mar também. E Moisés mais uma vez pergunta: pai, o que eu faço agora? O que Deus responde? Estende sua mão de novo. Estende a sua mão porque eu tenho ouvido a sua oração. E quando Moisés estende a mão, o mar se fecha. E ao longo, amado, de todos esses 40 anos ali no deserto, nós podemos ver como Deus agiu na vida daquele povo. Durante o dia fazia um calor escaldante no deserto, 40 graus, 42, 45 graus Celsius. O que Deus fazia? Deus mandava uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem todos os dias para trazer refrigério ao seu povo. No momento de angústia e desespero, clame ao Senhor e Ele manda o refrigério na hora sobre a sua vida. Quem já passou por isso? No momento de angústia, clamou ao Senhor, na hora vem o refrigério. É verdade, não é, irmãos? Nosso Deus, Ele é tremendo. Durante a noite vinha o frio, menos 10, menos 15 graus no deserto. O que Deus fazia? Colocava a coluna de fogo. Durante o dia o povo sentia fome. O que Deus fazia? Mandava o maná. Nunca vi na terra um justo mendigar o pão. É o que afirma a palavra do Senhor. E o povo de Deus passou 40 anos no deserto e não mendigou o pão. Todo dia o pão estava ali sobre a relva. Deus mandava o maná. Amado, Deus vai mandar provisão sobre a sua vida todos os dias da sua vida. Você não precisa se preocupar com isso. Não andeis solícitos pelo que haveis de comer ou pelo aquilo que haveis de comprar, diz a palavra do Senhor. Mas o seu Pai, que te vê em secreto através da sua vida de oração, Ele vai mandar o maná, porque Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. E Ele vai prover sobre a sua casa, Ele vai prover sobre a sua vida, Ele vai prover sobre a sua família. É isso que Ele fez com o povo de Israel, esses 40 anos que eles passaram no deserto. Não faltou a provisão, porque era um povo que orava. Moisés, ele era tão íntimo de Deus, que quando ele foi receber os 10 mandamentos, ele subiu ao monte, e passou quantos dias no monte orando? Quantos? 40 dias. 40 dias, sabe por quê? Porque ele precisava de uma resposta de Deus.
E ele falou com Josué, olha, vem comigo, fica aqui no meio do monte, eu vou subir. Eu não sei quando é que eu vou voltar não, mas eu só volto com uma resposta de Deus. Eu só volto com uma resposta de Deus. E ele subiu e fica 40 dias em oração no monte perante a face do Senhor. E Deus vem e escreve os mandamentos na pedra com o seu próprio dedo e entrega na mão de Moisés. E aí Moisés desce, a palavra de Deus diz que ele desceu com o rosto resplandecendo. Ele teve que colocar um pano sobre a sua cabeça porque as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. Sabe por quê? Porque ele era íntimo de Deus. Ele voltou com o rosto brilhando pela glória de Deus na vida dele. 40 dias. Quem tem uma causa e precisa de uma resposta de Deus? Alguém precisa de alguma resposta de Deus? Alguma causa que precisa muito? Quantos dias você ficou na presença de Deus em oração por essa causa? Você chegou a ficar 40 dias em oração? Você ficou 40 dias no altar, clamando ao Senhor, esperando a resposta? Moisés ficou. E é por isso que tudo que Moisés clamava, Deus respondia, porque ele tinha intimidade com Deus. O seu sucessor Josué, como nós lemos aqui no capítulo 10, é tremenda essa passagem, porque fala que, para vocês entenderem o contexto dessa história, do capítulo 10, Josué tinha feito uma aliança com outro povo, de proteger aquele povo. E os amonitas se levantam contra o povo de Gibeão. Então o povo de Gibeão manda mensageiro até Josué e fala assim, olha, os amonitas estão nos atacando e vão acabar com a nossa cidade, porque eles são um exército muito forte e poderoso. Então Josué ora mais uma vez, se levanta e vai socorrer o povo, porque ele tinha feito promessa de aliança com aquele povo. E quando ele vai socorrer aquele povo, ele começa a ganhar aquela batalha porque Deus era com ele. Só que ele precisava que ficasse de dia. O que Josué faz? Ele ora. A palavra de Deus afirma que ele subiu e falou assim, ó. Ele disse na presença dos israelitas. Ele subiu no ponto mais alto, na presença de todo o exército. Olhou para o céu e falou assim, sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Justos? O sol, pois, esteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Coisa tremenda, mas. E o versículo 14, então, é arrebatador quando ele diz assim, ó. Nem antes, nem depois, nunca aconteceu isso, tendo o Senhor assim atendido o quê? A voz de um homem. Para Deus ser parado, e aí para os estudiosos, para Deus ter parado o sol e a lua, ele tem que ter necessariamente parado a rotação da terra, a translação da terra em torno do sol. E para isso, para os físicos que entendem de gravitação universal, ele teve que parar o sistema solar. E por que não ter parado o universo? Que isso, pastor? Deus parou o universo? Deus, ele para o universo a seu favor. Josué precisava que o universo parasse para ele ganhar a guerra. E o que Deus faz? Deus olha para o universo e diz, universo, para tudo. Pastor, mas fisicamente isso não é possível. O que é impossível para o homem, para a física, é possível para o nosso Deus. E ele para o universo inteiro. Ele fala, universo, para tudo, porque o meu filho pediu. E aquele que pede, recebe. O meu filho que crê em mim, que crê na minha palavra, que tem intimidade comigo, ele pediu para o sol parar. Então o universo para. É isso que Deus faz por você, não importa o tamanho do problema. Deus, ele para tudo por sua causa, se você clamar a ele. É isso que Deus fez na vida de Josué naquele dia. E eles ganharam a batalha. E aqueles amonitas fugiram da presença dele. E se você continuar lendo aqui, a partir do verso 16, você vai ver que depois que eles fugiram, ainda veio uma chuva de saraiva sobre aquele povo e morreu mais os amonitas pela chuva de saraiva do que pelo próprio exército de Israel, porque Deus ouviu a oração de um homem. Deus, ele ouve a sua oração. Deus, ele quer responder o seu clamor. Ele quer responder a sua oração. E é isso que Deus fez na vida de Josué e com o povo de Israel nesse dia, nessa batalha contra os amonitas. E com outros homens e outras mulheres de Deus não foi diferente.
Vejam Elias. Elias é um dos homens que eu mais admiro na palavra de Deus, o maior profeta que já existiu. No capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 1, diz assim: Elias, o tisbita, da terra de Gileade, fala ao rei Acabe dizendo: vive o Senhor, perante cuja face estou, que nem chuva, nem orvalho cairá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Amados, que coisa tremenda. Que autoridade tinha esse homem para chegar diante de um rei e falar: olha só, vive o Senhor, perante cuja face estou. E como eu falei com os irmãos hoje pela manhã, quando eu li esse versículo, essa parte quando Elias fala assim: vive o Senhor, perante cuja face estou, quando eu li esse versículo, essa parte do versículo soltou da Bíblia os meus olhos. Aí eu falei assim: meu Deus, que autoridade um homem para falar que está perante a face do Senhor naquele momento. Você está perante a face do seu Deus? Você está perante a face do seu Pai? Se você vive perante a face de Deus, você pode pedir para parar de chover e vai parar de chover. E essa palavra é confirmada lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, irmão de sangue de Jesus, quando ele escreve a sua epístola, ele fala assim: olha, existia um homem, Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele pediu ao Senhor para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Homem sujeito às mesmas paixões. Pastor, hoje é muito difícil, a tentação é muito grande. Mas Tiago falou assim: olha, existia um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e mesmo assim, quando ele pediu para não chover durante 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Sabe por quê? Porque ele estava diante da face do Senhor continuamente. Ele permanecia em oração, ele tinha vida de oração. É por isso que ele podia falar isso, podia chegar perante o rei e falar assim: olha, não vai chover mais, até que eu fale para chover. E ponto final. Porque eu sou íntimo de Deus, e Deus ouve a minha oração. Deus responde a minha oração. Esse homem, ele foi sustentado pelo Senhor durante esses 3 anos e meio. E a palavra é tremenda, porque quando ele fala isso, ele acaba de falar isso, Deus admira a ousadia do seu filho, e fala assim: olha, filho, sobe ao monte, fica lá do lado da fonte, porque você vai beber da fonte, eu vou mandar os corvos te alimentarem. E a palavra de Deus diz que todos os dias os corvos levavam pão e carne, de manhã e no final da tarde, para Elias comer do lado daquela fonte. Não faltou alimento para a vida de Elias, mesmo 3 anos e meio sem chover. O que quer dizer essa palavra, amados? Pode estar em crise econômica que for, pode estar em crise política que for, Deus não deixa faltar o pão sobre a sua vida. Deus não deixa faltar o pão na sua casa. Deus não deixa operar o milagre na sua vida e através de você. Foi o que Deus fez através da vida de Elias. E quantas vidas ele abençoou simplesmente porque ele era um homem de oração. E muitas pessoas falam: Deus operava no passado. Não, Deus opera hoje também. Deus, ele continua operando o milagre. Como nós vimos aqui na vida de alguns irmãos que testemunharam de cura. Hoje pela manhã uma irmã testemunhou de uma cura, de um milagre. 15 anos. Ia passar pela mesa de cirurgia. Deus ouviu a sua oração. Tomou posse da cura. Foi curada. Não vai precisar mais fazer cirurgia. 15 anos. Mês que vem ia fazer cirurgia. Não vai precisar mais. Quantos milagres nós temos operado? Sabe por quê, amados? O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus eternamente. Ele curava no passado, ele cura hoje, ele vai curar amanhã. Ele salvou no passado, ele salva hoje e ele vai salvar amanhã. Em nome de Jesus, esse é o nosso Deus. Esse mesmo Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, ele sobe no Monte Carmelo. E ele clama ao Senhor e Deus manda fogo dos céus e consome o holocausto. Diz a palavra de Deus que ele estava orando ainda, ele nem tinha acabado de orar. Diz a palavra de Deus que ainda Elias estava orando e desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Se você for um homem ou mulher de oração, você vai estar orando e você nem vai ter falado amém em nome de Jesus, o milagre já vai estar batendo na sua porta. Em nome de Jesus. É isso que acontece com o homem e com a mulher de Deus, amados. O milagre tem que operar na sua vida, na sua casa.
Você tem que crer nessa promessa. Sexta-feira nós tivemos a vigília e foi tremendo. Sexta-feira agora foi maravilhoso. E eu contei, né, o milagre que Deus operou na vida da Rafaela esse final de semana. Na quinta-feira eu dei aula até 10h30 da noite. E eu cheguei em casa, estava passando muito mal, muita dor. E aí eu comecei a perceber que realmente o negócio estava feio quando ela começou a chorar e vomitar muito. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Está repreendido. E ela sentindo muita dor. Chamei o meu cunhado, Roma e Elisa foram lá para casa ficar com os meninos, levei ela para o hospital. Foi internada 1h da manhã. Quando nós chegamos no hospital, a médica foi examinar ela, achou que era um parto prematuro. Fez os exames, não era. Graças a Deus, Giovana estava muito bem. Não era um parto prematuro. E aí pela dor que era aqui do lado, a forte dor que ela sentia aqui, a médica examinou e falou assim, olha, isso é um cálculo renal. Pela dor que sentia, parecendo que você vai morrer, é cálculo renal. Eu falei assim, para a medicina pode ser, para o meu Deus não é não. Aí eu coloquei a mão do lado dela, coloquei a mão onde ela estava doendo, comecei a repreender aquilo, falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo toda a dor, repreendo todo o cálculo renal, em nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todo nome. Meu Deus é Jeová Rafa, o Deus que sara. Para Deus não existe milagre pequeno, não existe milagre grande, porque meu Deus é o Deus do impossível. E aí tacou nela a injeção de Buscopan e a dor passou. Aí os incrédulos vão falar assim, a dor passou por causa da injeção. Pode ser, não tem problema não. Pode ser, pode crer dessa forma. O milagre veio depois, não veio com a injeção. Aí no outro dia de manhã, dormiu, exame. Vamos fazer ultrassom. Vamos ter que achar essa pedra aí, esse cálculo. Não pode fazer exame, não vai achar nada. Em nome de Jesus não vai achar nada. E aí a mulher faz lá, o camarada, o médico, faz o exame, ultrassom, mexe aqui, mexe ali. Sabe o que ele achou? Nada, acertou. Nada. E examinou bexiga, examinou rim, examinou nada. Aí o médico falou assim, não é possível. Isso que você sentiu é cálculo renal. Vou chamar a doutora fulana de tal, que ela é especialista nisso. Eu não achei, ela vai achar. Pode chamar. Pode chamar quem você quiser. Deus já operou. E aí veio a doutora fulana de tal. Examinou para cá, estica a perna dela para cá, estica a perna dela para lá, estende o braço, roda ela para cá, roda. Caçou pedra em tudo que tem lugar do corpo. Sabe o que ela achou? Nada. Não vai achar nada, irmão. Porque nosso Deus é o Deus que sara. É o Deus que cura. E aí fez exame de sangue, nada. Fez exame de urina, achou um fungozinho lá da flora bacteriana. Aí eu perguntei, mas que esse fungo aí pode ser o fungo. Eu falei assim, não, esse fungo causa essa dor? Não. Então não é, meu irmão. Então não é fungo, não tenta arrumar desculpa para milagre, não. Foi milagre, pronto. Pedra sumiu, evaporou, não importa para onde foi essa pedra. Mas Deus, Ele opera hoje também, amados. A gente precisa crer no nome de Jesus. A gente precisa crer que quando a gente ora, Deus ouve a nossa oração. E Ele tem prazer em responder a vida do seu filho. Qual o pai não tem prazer em ouvir o seu filho? Em conversar com o seu filho? Qual o pai aqui que tem prazer quando o filho chega para dele e pede um conselho? Vocês têm prazer? Tem prazer, mano? Tem prazer, mano? Tem prazer? É tremendo. Quando o filho chega e pede ao seu pai, eu estou com uma dúvida, precisando de uma ajuda, você me aconselha aqui? O pai se enche todinho, se enche de orgulho, porque o filho está vindo até ele pedir um conselho. Quando o Felipe chega perto do Tatão, pai, precisando saber um negócio aqui. É bênção ou não é, Tatão? É bênção. Deus não é diferente, amado. Deus, Ele tem prazer quando você se chega a Ele através da oração, para conversar com Ele. É por isso que esses homens operavam tantos milagres. É por isso que Elias, quando ele orava, acontecia. Moisés, Josué, Daniel, profeta do Senhor. Daniel capítulo 10, versículo 12. Fala que Daniel, pra vocês entenderem o contexto, vou voltar um pouco do versículo 12. No início do capítulo 10, Daniel teve várias revelações. Deus deu para ele vários sonhos. Ele ficou perturbado com aqueles sonhos e ele entrou em oração. E a palavra de Deus diz em Daniel capítulo 10 que ele jejuou durante 21 dias. Diz que durante 21 dias ele se colocou na presença do Senhor, não comeu nada, apenas bebeu água. Esteve em jejum durante 21 dias perante a face do Senhor. E a palavra de Deus diz no versículo 12, que um anjo do Senhor chega a Daniel e fala assim: servo bom e amado,
desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a buscar a face do Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas orações. Desde o primeiro dia. E quando aquele anjo se coloca na presença de Daniel, a palavra de Deus diz que Daniel cai. Cai como morto, porque não existia mais força no seu corpo. Porque ele olha para aquele anjo, um anjo muito poderoso, com o rosto como um relâmpago. E não existe mais força dentro de Daniel, força humana, força física. Ele se cai como morto perante o anjo, e o anjo começa a falar com ele. E aí o anjo percebe que ele está como morto e vai lá e toca na boca dele. E fala com ele assim: Daniel, levanta. E ele fala assim: anjo, eu não estou conseguindo mexer, nem abrir meu olho. A sua glória é tão grande que eu não estou conseguindo nem mexer meu olho. Aí o anjo vem de novo, toca em Daniel e Daniel se fortalece. Amado, você pode estar caído como morto. Jesus vem e toca na sua vida. Você se coloca de pé. Ele te fortalece. Você se levanta porque é Ele que vai te dar a vitória. É isso que Deus faz na sua vida. E olha que aquele nem era o Senhor, não. Era só um anjo mensageiro. Olha quantos anjos poderosos nós temos a nosso favor, amados. Era só um anjo mensageiro. Pastor, você tem certeza? Tenho. Porque o próprio anjo mensageiro falou assim: olha, desde o primeiro dia, Deus ouviu a sua oração. Porque você é um servo justo e amado. Você tem vida de oração. Você é íntimo de Deus. E Deus, desde o primeiro dia, ouviu a sua oração. E eu vim, só que o príncipe da Média da Pérsia, os demônios, tentaram impedir que eu trazesse a revelação até você. Mas não tem problema não, porque eu sou só um anjo mensageiro. Eu tenho todo esse poder, mas eu sou só um anjo mensageiro. Fui no céu, chamei Miguel. Miguel era arcanjo, anjo de guerra. Aí Miguel veio, né? Aí Miguel veio, o negócio, a história mudou, né? Aqueles demônios tudo reunido, tentando impedir. Por quê? Porque Daniel ia trazer a revelação do que ia acontecer nos dias de hoje. Muita coisa que Daniel profetizou está acontecendo nos dias de hoje. Então o diabo não queria que isso acontecesse de forma alguma. Reuniu todo o inferno lá e tentou impedir. Aí veio Miguel. Miguel veio com a espada de fogo e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, ou vocês saem da frente, deixa ele passar, ou o negócio vai esquentar para o lado de vocês. Aí os demônios, ó. Então existem anjos de guerra, anjos poderosíssimos. Amém, irmãos? Anjos poderosíssimos, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos poderosíssimos enviados a seu favor, a favor da sua vida. É esses anjos que estão ao nosso favor. E foram esses anjos que foram enviados ali a favor da vida de Daniel. Esse mesmo Daniel, que vocês conhecem muito bem a história, lá da cova dos leões. O homem é tão íntimo de Deus que ele fez um travesseiro de quê? De leão. E leão faminto, tá? Não é qualquer leãozinho domado, não é leão faminto. Ele pode até escolher, passou a mão e disse: esse aqui tem a juba maior, esse aqui está mais confortável, esse aqui vai ser meu travesseiro hoje. Você teria essa coragem? Se você for íntimo de Deus, você pode ter coragem disso. E Daniel deitou, passou a noite tranquila. Sabe por quê, irmão? Porque ele era um homem de oração. E Deus ouvia essa oração e tinha prazer em responder às suas orações. Pastor, você está usando só exemplo do Velho Testamento. Beleza, vamos usar do Novo Testamento então. Vamos pegar o exemplo de Jesus, amém, igreja? Jesus tinha vida de oração? Tinha. Ele precisava? Jesus precisava ter vida de oração? Não, ele é o próprio Deus. Jesus não precisava orar. Jesus, se quisesse passar toda a sua vida na terra sem orar, ele não precisaria orar. Só que ele tinha prazer em orar, sabe por quê? Porque ele amava o Pai. E toda vez que ele entrava em oração, ele conversava com o Pai. Ele orava por amor. Talvez é isso que falta na minha vida e na sua vida, amados. Jesus nos deu o exemplo de como devemos orar. João, capítulo 17, a oração sacerdotal, mostra claramente a oração que Jesus fez por você. Pastor, Jesus orou pela minha vida? Orou sim. Lá em João capítulo 17, ele ora por você. E ali depois do capítulo 17, entra o capítulo 18, quando ele entra no jardim de Getsêmani, e já é a sua oração, a sua última oração até a cruz.
Só que no capítulo 17 ele ora e intercede pela minha vida e pela sua vida. E ele dá um exemplo de oração tremendo, porque em momento algum ele ora por ele, mas ele ora pelos outros, ele ora pelo próximo, ele abençoa a vida, é a sua vida, ele abençoa a minha vida há 2000 anos atrás. Ele usa a intercessão, ele usa aquele momento de intimidade com o Pai para glorificar o Pai e para abençoar outras pessoas. É isso que nós devemos fazer, entrar na presença de Deus para abençoar vidas, para abençoar outras pessoas. Jesus tinha vida de oração, ele passou 40 dias no deserto em jejum. O próprio Satanás tentou tentar ele nos 40 dias e não conseguiu, porque ele tinha intimidade com o Pai e ele era o próprio Deus. Jesus passava madrugadas inteiras, Jesus orava na sinagoga, Jesus orava no monte, Jesus orava no jardim de Getsêmani, Jesus orava no meio do mar. Não importava o lugar, Jesus estava orando, Jesus estava conversando com o Pai. É por isso que ele tinha tanto autoridade, não só por isso, porque nem precisava disso, mas ele era revestido de poder e autoridade, ele era íntimo do Pai. É por isso que lá em Marcos capítulo 5, no versículo 41, quando Jesus ele vai ressuscitar a filha de Jairo, e ele fala Talita cumi, e a tradução do aramaico, como eu preguei uma vez aqui passada, quer dizer, menina, põe-te em pé ou levanta-te. Só que ele é muito mais do que isso. E na última ministração eu não me aprofundei nessa palavra, mas hoje eu vou aprofundar. Porque Talita é muito mais do que menina. Mesmo porque Jesus não utilizava esses termos para falar menino, menina. Não, ele falava levanta-te, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai. É assim que ele falava. Só que naquele dia, ele precisou, como rabi que ele era, ele usava o talit. Passou o que é o talit? Talit é um pano branco, uma faixa branca grande, que tem 613 cordinhas, que representa as 613 leis da Torá, do Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali, todo judeu e muitos cristãos ao redor do mundo usam o talit no momento de oração matinal. Isso é uma ordenança que tem lá em Números capítulo 28. E eles usam o talit sobre a cabeça para ter um momento de oração, porque o talit representa o seguinte: debaixo do manto todos nós somos iguais, e acima dele existe um Deus todo-poderoso, que não me deixa faltar nada, que é o provedor da minha vida. E eles colocam o talit sobre a cabeça e entram em intercessão. Então todo homem, todo rabi usava o talit, e naquele momento, provavelmente Jesus coloca o talit sobre a vida daquela menina, e fala, Talita, cumi. Segundo, o que ele quis dizer com isso? Segundo, a autoridade investida na vida daquele que ora, daquele que tem o talit, daquele que tem intimidade com o Pai, levanta. Não somente eu posso fazer isso, mas todo aquele que tem vida de oração pode dizer a você, levanta. E a vida tem que voltar para dentro de você. Se você tem vida de oração, você pode ressuscitar mortos no nome de Jesus. É verdade, pastor? É verdade. Eu lembro alguns anos atrás, quando o missionário Davi Miranda, líder do ministério Deus Amor Pentecostal, ele estava em uma cidade fazendo uma obra missionária, no início da sua obra missionária, ele ainda era um jovem pastor, e próximo ao local onde ele estava tinha um rio onde um rapaz morreu afogado, ele estava 4 horas submerso entre as pedras e foi retirado. Ele sentiu arder no coração o desejo de orar pelo aquele jovem, e quando ele ora pelo aquele jovem ressuscita. Aquilo foi uma das bases para o crescimento do seu ministério. Por quê? Porque o homem estava 4 horas submerso, morto, afogado. E ele ora e manda o Espírito voltar para aquele jovem, e o Espírito volta para o jovem, assim como aquela menina que Jesus orou ressuscitou, assim como aquele jovem que Jesus orou ressuscitou. Sabe por quê? Pastor, isso é verdade? É verdade, isso é comprovado. Sabe por quê, amado? Porque o próprio Jesus disse, olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Por que você duvida então, meu irmão? Por que você não ora por um enfermo? Por que você não tem autoridade sobre demônios? Eu não consigo entender isso. Porque a autoridade não é sua, a autoridade é do nome de Jesus. E se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você tem poder e autoridade sobre isso. Você tem poder e autoridade sobre enfermidade, sobre demônios, sobre o que for. Só que eu quero perguntar para você nessa noite.
Quantas vezes seu filho te vê orar? Quantas vezes a sua esposa te viu orar? Ou seu esposo te viu orar, mulher? Qual testemunho de oração você tem dado? Seu filho pode pegar você como um exemplo de pai que ora, de homem de oração? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque aí a gente começa a entender por que não acontece tanta coisa nos dias de hoje. Por que Tiago 4,3 é tão real nos dias de hoje? Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. É por isso que muitas vezes nossas orações não são atendidas. Porque a gente ora para o nosso próprio deleite. Eu não estudo, mas oro, Senhor, me abençoa para me passar no concurso ou no vestibular. Deus vai fazer isso, meu irmão? Nunca. Sabe por quê? Porque Deus ele não é injusto, Ele é justo. Agora, se você estuda assim, pai, me dá inteligência, me dá sabedoria, me honra nessa prova, aí Deus vai agir ao seu favor. Deus vai abençoar a sua mente, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência. Ele fala, ó, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá liberalmente sem lançar em rosto. A sabedoria Deus dá, desde que você peça a Ele. E aí sim Deus opera. Agora, se eu pedir mal, Deus não vai atender, não vai acontecer na minha vida. E eu vejo, amados, que hoje uma coisa tem roubado muito o seu tempo com Deus. Muitas vezes nós não temos vida de oração, não temos vida de intimidade com Deus, sabe por quê? Porque a tecnologia tem roubado a sua intimidade com Deus. Você gasta horas na frente de uma novela. Você gasta horas assistindo série no Netflix. Você gasta horas no seu celular. Você gasta horas jogando. Você gasta horas respondendo ao WhatsApp durante o dia e olhando o Facebook. Mas você não gasta minutos em oração. Como você quer ter intimidade com Deus? Não é possível, amados. É impossível ter intimidade com o Pai se você não gasta tempo com Ele. Por isso eu falo, amado, abandona isso. Larga essas séries de lado. Série, você está na metade de uma, lança outra. Sabe por quê? Para te prender ali. E aí você fica a madrugada inteira assistindo série sem parar. E aí eu pergunto, vamos para o monte orar. Aí aparece 17, 18 homens só para orar no monte. Ah, por quê? Estou cansado. Mas cansado para virar madrugada assistindo série, ninguém cansa. Ver filme, não tem limite. Jogar, vira madrugadas. Esquece até de comer. Mas vai falar em oração. Tô cansado, pastor. Um sono. Bateu uma fome agora, pastor. Esses homens tinham intimidade com o Pai. Esses homens tinham vida de oração. É por isso que eles pediam, recebiam. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires crendo, recebereis. Aquele que tem vida de oração. Aquele que tem o talite. Aquele que é íntimo de Deus. Aquele que é íntimo do Pai. Tudo que pedir oração crendo, recebereis. Vida de oração. Precisamos, amados, gastar mais tempo com Deus. E a tecnologia não rouba só o seu tempo com Deus, não. Ela rouba o seu tempo com a sua família também. Não é verdade ou não é? Um dia eu parei para pensar nisso. Eu estava chegando em casa. Eu chego, às vezes, tarde em casa do meu trabalho. Eu trabalho na faculdade. Dou aula na faculdade. Coordeno o curso. E às vezes eu chego tarde em casa e falo assim, deixa eu dar uma passadinha de olho na Globo News, na Band News, ver o que está acontecendo no mundo. E às vezes meus meninos chegam em casa e estão me esperando para brincar um pouquinho. Eu falo assim, meu filhão, papai está cansado. Misericórdia. Brincar, 10h30 da noite. Me ajuda aí, né? E aí, ficava lá meia hora, 40 minutos, 50, vendo jornal. Propina JBS. Desvio de não sei o que lá. Liberação de orçamento para votação no Congresso. Manipular a votação. Só trem errado. Eu parei e pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo meu tempo de intimidade com os meus filhos para ver a porcaria do jornal. Parei. Eu percebi que aquilo estava roubando meu tempo com a minha família. Agora eu chego em casa, papai, vamos brincar? Vamos brincar. Brinca de pique-esconde, pique-pega. Essa semana eu até empurrei meu mais novo da escada abaixo, brincando lá.
Tadinho. Tá com as costas todas raladas. Eu não medi a força, não, irmão. Eu empurrei ele para esconder ele assim e capotou na escada, foi lá embaixo. Eu só deu tempo de falar assim, Jesus. Só deu tempo de falar Jesus. Aí só deu um calo na cabecinha, né, velho? Ralou as costas, né? Foi? Foi. Ah lá, viu? Confirmou. Até hoje ele lembra disso. Já tem uns 3, 4 dias. Ele só fala que quando ele crescer, vai virar o Hulk e vai me bater por causa disso. Mas tá bom. Até lá ele já esqueceu isso. Porque agora eu prefiro muito mais tempo gastar tempo com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Eu prefiro gastar mais tempo em oração. E aí termina de brincar, você, ó, hora de dormir. Eles já sabem. Já corre por 4, já dobra o joelhinho na cama. É hora de orar. Eles já sabem que é hora de orar, irmãos. 3 e 5 anos já sabem que é hora de oração. E é isso que eu quero. Eu quero que os meus filhos, eles sejam homens e uma mulher de oração muito mais do que eu sou. Eu quero que eles orem mais, que eles sejam mais íntimos de Deus do que eu sou hoje. Eu quero que eles sejam muito mais usados por Deus do que algum dia eu já fui. E para isso é necessário que eles sejam íntimos do Pai. É necessário que desde já eles tenham vida de oração. Esse ensinamento nós precisamos passar para a nossa família. E é assim, e aí sim, nós vamos ter a certeza, amados, que não existe muralha, não existe gigante, não existe problema, não existe nada que se coloque de pé, não existe demônio que fique de pé, se você usar a oração no nome de Jesus. As portas são abertas, os sinais se manifestam, os milagres acontecem. É por isso que essa mesma escritura lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não os fará dano algum. Se puserem a mão sobre os enfermos, serão curados, em nome de Jesus. É isso que Deus quer sobre a sua vida. Que você seja realmente um homem ou mulher de oração. E tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te atender. Esses irmãos que estiveram aqui no encontro, que oraram muito no encontro, Deus atendeu a oração? É claro. 3 dias orando, sem parar praticamente. Como é que Deus não ouve um negócio desse? Quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. E aí Ele ouve essa oração. É por isso que o encontro é? Tá vendo? Quem encontra com Deus não sabe falar outra coisa. Porque é vida de intimidade com o Pai. Se eu entro em intimidade com Ele, não tem outra palavra a não ser tremendo, maravilhoso. Esse é o meu Deus. Glória a Deus.